América de São Paulo, ZYK 691 AM, 1410 kHz, São Paulo, capital. Rádio América, uma canção nova em sua vida. A partir de agora, a Canção Nova apresenta Mais Saúde. Nós espalhamos o amor pelo ar. Muito boa tarde. Programa Mais Saúde dando continuidade ao tema de ontem, que foi tão interessante e elogiado, né? Programa falando de osteoporose. Programa que a gente sabe que nunca consegue dar conta de tantas perguntas que, graças a Deus, vocês fazem. Então, eu pedi para a doutora Daniela Seixas, que está conosco, ela que, você que não conseguiu sintonizar ontem, nós estamos com uma colega nutricionista, graduada pela Universidade Federal lá do Paraná, que fez mestrado e doutorado em bioquímica lá no Departamento de Bioquímica e Biologia Molecular da Universidade Federal do Paraná. Aí ela veio para São Paulo, aqui ela é docente do curso de pós-graduação em nutrição clínica funcional, nutrição esportiva funcional também, consultora nutricional da divisão de ensino e pesquisa lá da VP e o pós-doutorado dela, né, lá na Escola de Educação Física e Esporte da USP. Ligue e participe. 0 operadora 11 20 39 1410. 20 39 1410. O telefone da América. Se ainda tem dúvidas, perguntas, ou você que está começando a ver o programa hoje, o que é que eu gostaria de falar, de perguntar sobre osteoporose, ainda dá tempo. Bem-vinda novamente, Dani. Obrigada, Gisele. Bom, gente, é que vocês não conhecem os bastidores aqui do programa. É um chegando aqui esbaforado, é o outro que corre do metrô e atravessa, porque estava lá na USP. Aí chega todo mundo assim, mas enfim, chegou na hora do programa, estamos todas aqui sentadinhas para conversar com vocês. Ontem, então, nós falamos sobre osteoporose, fazendo um resuminho para aquelas pessoas que estão sintonizando agora, a importância de olhar que todo mundo fala de osso, só pensa no cálcio, né? Claro que cálcio é importante. O cálcio equivale ao tijolo numa construção. Mas, usando essa simbologia, quando você olha um prédio em construção, você não vê primeiro o tijolo, você vê o quê? A estrutura desse prédio. E o nosso osso é igualzinho. Então, ele tem uma estrutura que é em colágeno, né? Exatamente, que a gente estava conversando ontem, né? Que tem uma matriz orgânica, que é feita principalmente de colágeno, que é uma proteína. E aí, nessa matriz orgânica é que ocorre a mineralização. Que é aí que entra o cálcio e o fósforo. Mas se não tem uma matriz orgânica adequada, ou seja, não tem uma matriz orgânica bem formada, essa mineralização não ocorre de maneira eficiente, né? Então, o que adianta você construir um prédio só com tijolo? Você precisa de estrutura, exatamente isso. Aí para pensar, uma fábrica de tijolos. Você não precisa transportar esse tijolo até a obra? Chegou lá, não tem alguém para descarregar? Daí não tem um outro para pôr no elevador? Aí não tem um outro para subir? Aí não tem um outro para descarregar lá no andar? Não tem um outro para depois colocar e cimentar? É igualzinho, né, Dani? Não, sem dúvidas. Aqui a gente estava falando das células ontem, né? Que a gente tem que pensar o que estimula tanto os osteoblastos, que são os bonzinhos, digamos, que vão sintetizar os ossos. Os mocinhos. Exatamente. Os osteoclastos, que são aqueles que vão degradar os ossos. Então, e que não são tão bandidos, porque a gente precisa, né? O processo sempre ocorre. Então, degradar é normal, é fisiológico. A gente degrada, só que o normal é que vem a síntese depois. O problema é quando a gente degrada mais do que constrói, né? Aí que é então, gente... Outra coisa que nós falamos ontem, osso não é estático, ficou lá, parou, acabou. Não, ele está o tempo todo se destruindo e se reconstruindo. Aí sim é que eu falo da importância dessa construção eficiente através do quê? Dos alimentos. Então, aquela coisa, meu Deus, eu preciso tomar não sei quanto de leite, comer não sei quanto de queijo, não sei quanto de iogurte. Aí eu paro para falar, como é que a vaca... que justamente tem cálcio que ela põe lá no leite para fornecer para o bezerro de preferência, de onde que ela consegue aquele bendito cálcio? Onde será, hein, Dani? Do verde? Do verdinho. Ela pasta, a gente tem outros verdes, né? Sim. Então,
Na realidade, quais são os importantes minerais, as vitaminas que são importantes e quais as fontes, assim, para a gente dar uma fechada nesse primeiro momento e, digamos assim, ter contemplado um pouco para as pessoas que não conseguiram assistir ontem o programa, um resuminho para entender o restante da matéria hoje. Certo, então a gente podia começar pensando no colágeno, né, já que é a matriz orgânica dos ossos, aí para formar o colágeno adequadamente precisa de várias vitaminas. Uma delas é a vitamina C. Sem níveis adequados de vitamina C, que está presente principalmente nas frutas cítricas, nas frutas ácidas e muitos legumes também, essa síntese não ocorre de maneira eficiente. Também precisa do cobre, que é um mineral que faz parte da síntese do colágeno. E também outros minerais, como por exemplo o zinco, que também está envolvido nessa questão da síntese do colágeno. Depois que tem o colágeno formado, aí entra o magnésio, principalmente, e o cálcio. Por que o magnésio? Porque sem o magnésio, o cálcio não vai ser incorporado nos ossos. Então a questão de ingerir um monte de cálcio na deficiência de magnésio, o cálcio não vai ser incorporado nesses ossos. E aí entram outros minerais também e vitaminas, como por exemplo a vitamina D, que a gente não falou ontem. Ela atua aumentando a absorção do cálcio e ainda diminuindo a excreção urinária. Então ela regula esse metabolismo. A vitamina D tem um aspecto muito interessante, né? Nós é que, digamos assim, fabricamos essa vitamina? Sim, exatamente. Até tem a discussão se ela poderia ser chamada vitamina, né? Porque definições de vitamina é que a gente não faz. Mas a gente sintetiza assim na pele uma forma inativa da vitamina. E depois ela vai ser ativada no nosso organismo, né? Então a gente sintetiza a partir do 7-D-hidrocolesterol uma pré-vitamina D. Gente, é o nome, repete. É 7-D-hidrocolesterol. Colesterol, gente. Tá vendo como o colesterol também é importante? Sim, ele é precursor de muitos hormônios, né? Não é um vilão, assim, o problema é o excesso. Exatamente. E aí, a partir dessa pré-vitamina D, no corpo ela vai ser ativada. No fígado, tem uma etapa que é no fígado e uma etapa que é nos rins. Só que para acontecer isso, precisa exposição à luz solar. Porque é a luz ultravioleta que catalisa, ou seja, que faz essa reação acontecer. Então, gente, olha só, importante também tomar sol, não exageradamente, mas é importante. Agora, Daniela, e esse pessoal que se entope de filtro solar, como é que fica? A questão do filtro solar, ela depende do fator de proteção. Se discute hoje que até o fator de proteção 8, ele não chega a bloquear os raios UV e a síntese ocorre normalmente. Mas daí, um fator acima de 8 poderia interromper essa síntese. Agora, a gente tem que levar em conta que a pessoa usa protetor de manhã e não aplica mais. Ou seja, a partir de um tempo, o protetor deixa de ter o efeito. São 2 horas, né? Exatamente. Então, quem passa de manhã no final da tarde, se ela se expor à luz solar, ela vai fazer síntese dessa vitamina, né? Não seria um motivo para bloquear completamente, né? Perfeito. Aí, a vitamina D, já falamos da vitamina C, o cálcio propriamente dito, claro, e que não é necessariamente somente olhando laticínios que a gente tem que enxergar o cálcio, né? Sim. Como que a gente pode estar olhando outras fontes? A gente pode ver a questão de biodisponibilidade do cálcio, como que o organismo aproveita esse cálcio. Os vegetais verdes, de forma geral, a gente sempre cita o brócolis, mas outros também, eles têm muito cálcio, é um cálcio que está bem biodisponível, as próprias oleaginosas também. E aí lembrar que o metabolismo do cálcio é muito mais que só ingerir, é a quantidade que a gente ingere, a quantidade que a gente realmente absorve. Aí tem até a questão do intestino, né, que a gente não teve como falar ontem, mas tem isso também, a pessoa pode ingerir muito e se o intestino não está bem, ela tem uma hiperpermeabilidade, tem uma desbiose, não absorve esse cálcio. As nossas ouvintes sabem que o intestino é o nosso segundo cérebro. As ouvintes e os ouvintes do Mais Saúde sabem disso, Daniela. Sim, já devem ter ouvido isso muitas vezes, com certeza, né? Não precisa nem falar. Agora, olha como a natureza é sábia. Por exemplo, você falou de cromo. Aí deve estar todo mundo pensando, meu Deus, cromo, onde será que tem cromo na alimentação, né? E olha que interessante, brócolis. O brócolis é a maior fonte, né, assim, em ordem crescente, né? Em ordem decrescente, vem o brócolis. O brócolis é verde, tem cálcio, tem magnésio. Olho verde, leia magnésio. E olha, por acaso tem cromo. Quer dizer, você vê como a natureza já biodisponibiliza, né? Eu acho isso encantador. Tudo perfeito. Porque não é um nutriente só, a gente precisa de muitos, né? E o desequilíbrio deles é que causa, não somente a osteoporose, mas a maior parte das doenças, né? Não é um mineral, a gente foca muito num só. Exato. E a doutora Denise Carreira, ela até fala muito assim, nós precisamos de cálcio e de mais 24 nutrientes. No mínimo. Por enquanto que a gente conhece. Sim, sem dúvida. Né? Bom, então falamos da vitamina C, do cromo, do fósforo, lógico. Vitamina K também, que é importante, né? K. Na matriz de colágeno também, ela é importante, né? E ela está presente em vegetais verdes escuros. Então, mais um motivo aí pelo qual os verdes são essenciais, né, na por isso que a vaca pasta, né? Porque ela sabe que é dali que ela vai tirar todos os nutrientes que ela precisa, né? Bom, quais as outras ainda? Vitamina A?
Vitamina A é uma vitamina que a gente tem que tomar cuidado, porque ela tem um processo de modular esse metabolismo dos osteoblastos e dos osteoclastos. Então, o que acontece? Quando a vitamina A, a pessoa está deficiente em vitamina A, ela pode ter um prejuízo na mineralização óssea. Mas o excesso da vitamina A, e entra principalmente a suplementação, também leva a maior risco de osteoporose. Então, qual que é a ideia? É você estimular o consumo de alimentos fontes de vitamina A, mas tomar muito cuidado com suplementação, principalmente por tempo prolongado, porque aí pode ser um fator de risco. Então, ela é uma vitamina que tem que estar presente, mas altas concentrações elas vão ter efeito prejudicial também. Lembrando que a vitamina A, vitamina D, vitamina E e vitamina K são as chamadas lipossolúveis. Então, lembrando que elas precisam de gordura para serem veiculadas, né? E também são vitaminas que se estocam com facilidade no nosso tecido gorduroso, né, Daniela? A gente tem reserva delas, né? Então não precisa exagerar. Então o perigo, né, de uma suplementação, assim, sem uma orientação, né? Mas olha, a gente tem um monte de perguntas que nós não respondemos ontem, mas nós vamos pegar o segundo bloco. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para a Daniela falar uma coisa que eu acho muito importante. A gente fala, eu quero cálcio, mas depois que o cálcio está lá no osso, como não fazer para ele ir embora à toa? Então tem alimentos do nosso dia a dia que a gente, umzinho hoje, mas gente, é umzinho hoje no almoço, hoje no jantar, 7 dias por semana, 30 dias no mês. Quando a gente vai ver, a gente está consumindo constantemente, né? Esse é o grande problema. Então nós vamos falar os piores, né? Os vilões. Sim. Os vilões são todos vilões, mas os vilões mais importantes. E aproveitar para começar a responder as próximas questões. Ligue e participe. 0 operadora 11 2039 1410. 2039 1410. O telefone da América. O programa Mais Saúde de hoje continua no tema de ontem, osteoporose. E temos aqui algumas questões, ao invés de começar já falando do que não faz bem, justamente para você estar consumindo, comendo, bebendo e preservar os seus ossos, tem uma questão aqui que eu achei interessante, então a gente já vai contemplar a pergunta, essa questão, e responder dentro desse aspecto, né? A Jacira de Souza, aqui do Parque Pinheiros, ela diz que tem 65 anos e que em novembro fez uma densitometria óssea e que esse deu negativo, eu não sei o que ela quer dizer, se for bom, se for ruim, mas em todo caso, ela pergunta assim, o que posso fazer para continuar com ossos firmes? Então, conclusão é porque ela deve estar bem. Então, o que ela não deve fazer para perder osso, vamos chamar assim, né, os ossos? O que seria assim no dia a dia da alimentação dela? Então tá, agora a gente podia pensar naquelas questões que fazem com que o cálcio saia dos ossos, né? Como a gente conversou ontem, o excesso de acidez é o principal fator que faz com que esse cálcio saia para tentar tamponar, ou seja, equilibrar a acidez do sangue, né? Do sangue, exatamente. Então, quando a pessoa tem uma dieta que é muito acidificante, o cálcio vai ser retirado dos ossos para tentar equilibrar esse pH sanguíneo. Agora, vamos lembrar que dieta acidificante não significa que é porque você está tomando suco de limão, comendo frutas ácidas. Esses alimentos, ao contrário, eles são alcalinizantes. Então, sofre lá um processo dentro do nosso corpo e aí dá um resultado. Então, explicar só um pouquinho, Dani, como é que funciona isso? Com certeza, o que você falou é verdade. Realmente o limão, ele é alimento ácido, mas no corpo ele tem poder alcalinizante. Agora, se a gente pensar nos alimentos que geram acidez no sangue, né, os principais são o excesso de carne vermelha, né, que são metabolizados a ácido sulfúrico, né, que tem aminoácidos sulfurados, o excesso de café também, o excesso de sal, açúcar e as farinhas brancas, tudo que é refinado. Então a dieta de hoje em dia, que a gente vê na maioria das pessoas, é extremamente acidificante. Do outro lado, o que é alcalinizante? São as frutas e as verduras em geral. Então não é que os alimentos acidificantes devam ser excluídos da dieta, mas eles têm que ser reduzidos ao máximo e, quando ingeridos, ser contrabalançados com alimentos alcalinizantes, para manter um pH próximo do fisiológico, que é em torno de 7,2, 7,3. Tô achando interessante, porque açúcar é branco, sal é branco, farinha refinada é branca, e o leite é branco, né? Se tirar os brancos... Se tirar os brancos, a coisa melhora muito. Porque o leite é a tal história. Ele também acidifica, né? Porque ele é uma proteína de origem animal. Mas tem uma outra coisa que ele faz, ele é inflamatório, não é? Sim, o leite também é inflamatório. Se a gente pensar, muitas pessoas têm reação alérgica, né? A maior parte das pessoas, em um grau e outro, tem alergia quando consomem muito leite. Quando você tem inflamação, a inflamação é um estímulo para a degradação dos ossos, né? Seja via leite ou qualquer outro alimento que cause essa resposta.
Pois é, então você veja que interessante, teve aqui uma questão sobre que foi da Maria de Moraes do Jardim Guarapiranga, né? Ela diz que tem 65 anos, faz tratamento com reumatologista, que ela disse ter justamente artrite reumatoide e tendinite. Todos esses ites a gente sabe que são inflamatórios, né? E no caso da reumatologista dela, disse que ela nem deveria tomar mais cálcio, porque ela, se pudesse doar cálcio, ela tem cálcio demais, né? Que é aquele detalhe, né, do cuidado aonde vai parar esse cálcio. É isso que a gente teria que saber, se ela tem cálcio demais nos ossos ou fora dos ossos, porque o problema... Pode falar. Pode falar dele. Porque o problema é quando você tem excesso de cálcio fora dos ossos, que aí começa a ter microcalcificação vascular. Pois é, porque inclusive tem uma aqui, a Armandina Martins de Tabuão, ela disse que fez exame de ultrassom abdominal e vesícula e deu veias calcificadas, o que pode ser, tá aí a resposta, né? Sim. Exatamente o que causou, a gente não tem como saber, claro, porque às vezes é secundário alguma patologia que ela tem, até mesmo doença renal, né? Mas o que isso mostra é que algum desequilíbrio ela tem, que o cálcio não está, ou ela tem excesso de cálcio até por ingestão, ou esse cálcio não está sendo incorporado aos ossos e ele acaba ficando nas veias e nas artérias. Aí é um fator de risco muito grande. Porque nada em excesso é bom, né? Não, de forma alguma, né? E o cálcio ele é muito perigoso por isso, né? Pela questão de ele ser suplementado em altas doses. A Maria Ferreira do Jardim Antártica, ela tinha perguntado que, ela tinha colocado a seguinte questão, ela disse que tem osteoporose, gastrite, interessante, né? Você viu que várias ouvintes, elas têm a osteoporose mais uma IT, tendinite, gastrite, né? E ela disse que usava cálcio, o médico retirou e começou a ter uma dor no braço e ela ouviu falar que a osteoporose não dói. Não dói, né? A osteoporose não dói, tanto é que eles chamavam a osteoporose de doença silenciosa, porque a pessoa não sabe que tem até o dia que cai e tem uma fratura. Pois é, e uma coisa que também eu fiquei assim, intrigada quando falaram, que muitas vezes a pessoa com osteoporose cai porque é o osso que quebra e ela cai. Sim. Eu achei isso assim, falei, nossa, então não é da queda? Às vezes não, né? Sim, às vezes não. Bom, mas a dica aqui pra você, Maria, vai lá ver seu médico, tá? Porque isso aí tem que ser investigado indiscutivelmente. A Sônia de Santo André, ela tem 56 anos e ela pergunta a partir de quantos anos e com qual frequência devemos fazer a famosa densitometria óssea. Bom, a indicação formal é a partir de 63 anos, mas claro que cada médico tem que ver a idade que é indicada para o paciente. Vale lembrar que quando a mulher entra na menopausa, isso varia de mulher para mulher, é que ela vai ter uma perda acelerada dessa massa óssea, então já seria um momento ideal para ela fazer essa primeira densitometria na entrada da menopausa. E se for feita alguma intervenção, ela repetir essa densitometria anualmente ou até mais frequente, aí o médico vai ter que avaliar para ver se o tratamento está tendo efeito ou não, como é que está mantendo essa massa óssea. Perfeito. Tem uma pergunta interessante, essa pergunta já é de hoje, da Maria Perpétua, do Butantã, diz que é costureira, a alimentação dela diz que é muito adequado, não toma leite, mas diz que está com muita cãibra. Por quê? Como será que estão as fontes de magnésio? Porque, gente, é interessante que todo mundo pensa cãibra, lembra em potássio, né? Vou comer banana que eu tô com cãibra. E o que mais a gente vê resultado é justamente o magnésio, porque o cálcio contrai, o magnésio relaxa, né? Exatamente. Cãibra, ela pode ser tanto desidratação, que é uma coisa que as pessoas esquecem, não tomar líquido suficiente. Exercício físico muito intenso também pode gerar cãibra. Deficiência de potássio, que todo mundo conhece, deficiência de magnésio, que ninguém sabe, e muitas vezes é o que realmente causa as câimbras. E a Maria das Dores do Jardim Elizabeth, ela quer saber se essa calcificação que se vê no corpo é a mesma que aparece nos ossos. Se é a mesma calcificação? É o mesmo cálcio. É o mesmo cálcio, né? Outra coisa, temos aqui também mais uma, na realidade é até uma sugestão para uma pauta. A Hilda Molina de Osasco, se bem que ela está falando de Pinheiros, ela é faxineira. Aliás, nós temos grandes colaboradoras do lar que ouvem o programa do Mais Saúde, depois colocam tudo em prática na casa. É muito interessante. E ela diz que tem problemas nas mãos, as juntas dos dedos, que são defeituosas e que dói muito. Não é fácil, eu sei bem disso. Diz que passou no ortopedista e ela gostaria que trouxesse um médico para a gente falar sobre isso. Hilda, já vou deixar anotadinho, inclusive o seu telefone, para que quando a gente faça, então, uma pauta, trazendo um reumatologista, enfim, alguém que vai poder dar soluções, assim, em termos de
explicar o que está acontecendo e principalmente nós dentro da alimentação tentarmos. Muita dor nas juntas também pode ser falta de hidratação nas articulações, né? Às vezes tem algum problema até na questão do colágeno, né? Das articulações, e aí começa um osso meio que encostar com o outro. Então, em termos alimentares, seria tentar comer mais fontes de vitamina C? Provavelmente, porque dificilmente a falta de colágeno é por falta de proteína, porque os substratos são os aminoácidos, mas normalmente o que falta é a vitamina para conseguir construir a proteína a partir, né, dos aminoácidos. Então, tanto vitamina C quanto o cobre. É aquela história, você tem o tijolo, mas não tem argamassa, não adianta nada, né? Então precisa do cimento para colocar tudo bonitinho no lugar. Então tenta fazer mais usos de... Lembrando que vitamina C, gente, não é só limão e laranja que tem. Tem no mamão, tem no abacaxi, caju, tem 5 vezes mais, acerola, né? Mas o caju também tem 5 vezes mais vitamina C, proporcionalmente, assim, 100 mililitros, né? Que a laranja. Achei isso, assim, super interessante. Outra coisa importante, as fontes, né? De verdes escuras, né? Que também são super importantes. Mas a atividade física também é importante, né, Daniel? Sem dúvida, a atividade física é essencial, né, para a calcificação dos ossos, e principalmente aquelas que têm impacto. Então, o impacto ele é importante na calcificação. Aí tem também a Maria Zélia, de 58 anos, do Parque dos Príncipes. Ela quer saber a quantidade diária de amaranto. Acredito, Maria Zélia, que seja na mesma proporção que um cereal que a gente come o quê? 100, 120 gramas por dia, em torno disso? Mais ou menos. 80 a 120, tá? Então, alguma coisa. Não tem contraindicação, tem uma fonte de proteína muito interessante. Ela tá falando que faz um suco com banana, maçã, laranja, abacate e couve. E se tá certo como suco verde, maravilhoso, né? Só que tentar alternar, né? Para não ficar todo dia o mesmo suco, né? Sim, sem dúvida. Tem que variar a dieta, máximo. Exato. E isso é bom ser servido para a família toda em jejum. Ou tudo de bom, né? E se com açúcar retira a vitamina das frutas. Não é das frutas que o açúcar tira a vitamina, né, Daniel? O açúcar ele não retira a vitamina das frutas, tá? Mas como a gente viu ontem, ele acaba fazendo com que o corpo elimine mais de algumas vitaminas e minerais. Então, de modo indireto, ele pode causar algum tipo de deficiência. Na realidade, ele não tira da frutinha onde você está adoçando, ele tira de você. Então, essa vitamina vai embora de todo jeito, sim. E a atividade física que a gente estava comentando é mais o quê? Exercício de força, hidroginástica? Qual é o melhor? Os melhores são os exercícios que têm impacto, né? E aqueles de musculação também. Então, normalmente se faz exercício de impacto e de força. Agora, a hidroginástica, que não tem impacto, né, apesar dela ter seus benefícios, na osteoporose ela não seria tão benéfica. Bom, tem aqui uma série de perguntas, quer dizer, vai ter que ter uma terceira vez, a gente depois pensa quando vai ser, porque e tem umas perguntas bem interessantes. Ele morreu por você, não hesitou em se entregar, faria tudo outra vez. Basta acreditar, existe amor em seu coração, amor que não passa, amor que não passa. Basta acreditar, ele morreu por você, não hesitou em se entregar, faria tudo outra vez. Basta acreditar, existe amor em seu coração, amor que não passa, amor que não passa, que cessa em toda dor, sofrimento, desamor. Permita que o Senhor cuide de tudo, não haja mais em ti tristeza ou desolação. Permita que o Senhor transforme seu coração, que cesse em toda
mais em ti. Tristeza ou desolação, permita que o Senhor transforme seu coração. Já não coloque mais barreiras para o seu amor, pois só o Senhor Jesus pode mudar sua vida. Permita que Ele reescreva a sua história. Só basta acreditar, só basta acreditar, só basta acreditar. Que o Senhor, Ele cuide de tudo. Não haja mais em ti tristeza ou desolação. Permita que o Senhor transforme seu coração. Já não coloque mais barreiras para o seu amor, pois só o Senhor Jesus pode mudar sua vida. Permita que Ele reescreva a sua história. Só basta acreditar, só basta acreditar, só basta acreditar. Só basta acreditar, só basta acreditar, só basta acreditar. Só basta acreditar, só basta acreditar, só basta acreditar. Estamos apresentando Mais Saúde. Minuto com o Monsenhor Jonas Abib. E depois de passado tudo, eu quero ver você de vestes brancas ou de vestes vermelhas, porque alguns estarão de vestes brancas porque não precisaram passar pelo martírio, outros estarão com vestes vermelhas. Se eu estiver com vestes vermelhas, que glória, meu Deus do céu! Além de tudo, terei dado também o meu sangue para que vocês vençam. Que glória! Mas todos nós, de branco ou de vermelho, estaremos com palmas nas mãos. Eu quero te ver com palmas nas mãos, a palma da vitória, da verdadeira vitória, porque é essa vitória que vence o mundo, a nossa fé e a nossa perseverança. E a palavra é esta: resistir. Minuto com o Monsenhor Jonas Abib, mais uma produção com a qualidade da Rádio América, uma canção nova em sua vida. Na Rádio América você fica por dentro do que acontece na igreja em todo o mundo. No cenário religioso, este é o ano da vida consagrada. Papa Francisco visitará os Estados Unidos e França. 2015, ano do Sínodo para as Famílias. Notícia, formação. Papa Francisco retomou nesta quarta-feira a tradicional audiência geral. Reportagens especiais e transmissões ao vivo, só para você. Rádio América, mais informação no seu rádio. Milhares de pessoas reunidas em um mesmo lugar. Um dia preparado por Deus para transformar a sua história. Agindo Deus, quem impedirá? Está chegando o primeiro Cairás Canção Nova Abraça São Paulo de 2015. Dia 22 de março, no ginásio do Ibirapuera. Rua Manuel da Nóbrega, 1361, São Paulo. Presenças: Padre Adriano Zandoná, Padre Paulinho, Padre Christian Shankar, Márcio Mendes, Celina Borges, Felipe Jardim, Paula Guimarães, Ministério de Música Canção Nova e Dunga.
Início às 7h30 da manhã, encerramento às 6 da tarde. Já adquiriu seu ingresso? Faça isso agora mesmo na Casa de Evangelização Canção Nova, Rua Tamandaré 355, bairro Liberdade, próxima à estação São Joaquim do Metrô, ou na Loja Canção Nova de São Paulo, Rua São Bento, número 43, no centro. Informações 33829800 ou eventossp@cançãonova.com. Cairós Canção Nova abraça São Paulo. Faça essa experiência de pé. Regando as plantas, você gasta cerca de 186 litros de água limpa em 30 minutos. Para economizar, guarde a água da chuva e regue sempre de manhã cedo, evitando que a água evapore com o calor do dia. Dê a sua contribuição. Promoção A Canção Nova na sua casa. Torne-se um novo sócio da Canção Nova e concorra a uma visita do Padre Adriano Zandoná na sua casa. Para participar é muito simples. Até o dia 20 de março, procure o Clube da Evangelização na nossa casa de missão ou na Loja Canção Nova de São Paulo e cadastre-se tornando-se um novo sócio evangelizador. Promoção válida até o dia 20 de março e o sorteio será no Cairós Canção Nova Abraça São Paulo. Já pensou o Padre Adriano Zandoná rezando por você na sua casa? Não perca tempo, ajude a Canção Nova a evangelizar e receba a evangelização. Informações 11 3587 3140 3587 3140. América. 12h30. A vida consagrada diz respeito a toda a igreja. Não é uma realidade isolada, mas está colocada no próprio coração da igreja. Colabora para que as pessoas descubram a alegria da mensagem cristã. Que o nosso coração se preencha deste amor de Deus. Esse amor que quer realizar obras de misericórdia em nossa vida. Canção Nova com a igreja, celebrando a vida consagrada. Rádio América. Estamos apresentando Mais Saúde. A Regina perguntando aqui se quem não come banana pode vir a ter osteoporose no futuro. Não, querida, fica tranquila. Mas é bom comer banana, sim. Bom, tem uma pergunta aqui que foi de ontem. Aliás, o Cláudio, né, participação diária aqui no programa Mais Saúde. Aliás, hoje também já deixou uma pergunta, mas é de ontem, Cláudio, que você disse que sabe que suco de couve é bom. É bom e não faz mal para ninguém, então pode continuar tomando aquela tua vizinha. Aí, ele pergunta o seguinte, que ouviu falar que a farinha da casca do ovo também é boa. E aí? Sim, então a farinha da casca do ovo, o cálcio que está presente na casca do ovo, ele é bem absorvido, contanto que ele seja consumido juntamente com alimentos ácidos. Senão ele não é ionizado e não é absorvido adequadamente. Aí o alimento ácido qual que é? Principalmente as frutas cítricas ou frutas ácidas mesmo também, que não são cítricas, mas são ácidas. Então ele teria que tomar o cuidado de adicionar isso, mas vale ressaltar em quantidades muito pequenas, porque a quantidade de cálcio na casca do ovo é extremamente grande. A gente está falando de meia, no máximo uma colher de café por dia. Nossa. Então não é uma colher de sopa, são quantidades mínimas, né? E ele tomar cuidado em que refeição que ele vai suplementar esse cálcio. Porque a gente tem que lembrar que o cálcio compete com o ferro pela absorção. Então se ele coloca esse cálcio numa refeição que é fonte de ferro, ele pode ter um dia problema por deficiência de ferro. E na verdade não é que ele não está consumindo ferro, é que ele está consumindo muito cálcio na mesma refeição. Conserta então, uma coisa e piora a outra. Então, por isso que tem que consultar uma nutricionista e ter orientação certinha. Sim. E nada de ficar comprando vitamina de qualquer jeito para tomar nas farmácias, porque isso aí, gente, não. O corpo é inteligente. Ele usa de maneira assim muito pequenininha, não precisa de grandes quantidades. A gente né? tem que saber quais deficiências a gente tem, né? Exato. E olha, a Nilza que tinha falado ontem sobre uma discopatia degenerativa da coluna, que na hora a gente não sabia direito o que era, na realidade é uma doença degenerativa, né? Então é aquele negócio, vai gastando com o tempo e você provavelmente com uma genética que está te acelerando isso, mas tem como pelo menos tentar não ir tão rápido, quer dizer, estamos descendo uma ladeira, mas dá pra gente puxar o freio de mão, né? Quais são as outras situações em que a gente pode evitar essa perda desse mineral tão importante? A gente tem que pensar que hoje em dia, falando assim mais da osteoporose, ela pode ser uma doença inflamatória também, ou seja, ela é considerada osteoporose secundária quando a inflamação que causa. Então na dieta a gente também tem alimentos pró-inflamatórios e anti-inflamatórios.
E coincidentemente, aqueles pró-inflamatórios são os mesmos que levam à acidez sanguínea. Então entra de novo o açúcar branco, o sal, o café e as farinhas refinadas, né? Então evitar esses alimentos por 2 mecanismos está evitando a osteoporose. E uma coisa bem importante que a gente não falou ainda é o consumo de refrigerantes, né? Principalmente refrigerante tipo cola. Então tem vários estudos aí que mostram que mulheres que têm o hábito de consumir refrigerante têm densidade mineral óssea reduzida. Isso porque o ácido fosfórico que está no refrigerante acaba tirando o cálcio dos ossos também. Lembra que assim como a gente gosta de arrumar um namorado, marido, que gosta de andar em par, os minerais também gostam. Então, o par do fósforo é o cálcio. Exatamente. Se ele entra solitário dentro do corpo, o que ele vai fazer? Vem cá, meu bem, né? E lá vai o cálcio e tchau para os nossos ossos. Então, são essas pequenas coisas que ao longo, né, da vida, todo dia um pouquinho, vai beneficiando. Aí você disse também que a gente não podia deixar de falar mais algumas coisas, porque a gente chega no intervalo, não falei disso, não falei daquilo. Bom, agora já falamos da atividade física, já falamos do refrigerante, falamos que café. O café é por quê? Por causa da cafeína? Sim, exatamente. É a cafeína que em altas doses acaba aumentando a excreção urinária do cálcio, assim como o sal. Porque a gente tem assim, que nem no chá verde, tem cafeína, mas é uma cafeína que não estimula a via adrenérgica, né? Aí a gente fica assim, meu Deus, e agora? Então, a cafeína, ela vai aumentar a excreção de cálcio. Agora, isso é proporcional à quantidade. Para obter quantidades muito altas de cafeína via chá verde, o consumo tem que ser muito alto, porque o chá verde tem bem menos cafeína do que o café. Então a gente tem que pensar nisso. Além do mais, o chá verde ele tem vários antioxidantes, que como a gente viu ontem, tem um papel protetor muito importante, né? Então, pode consumir, até mesmo o café pode ser consumido, mas não em excesso, porque essa é uma relação de quantidade. Exato. Lembrando também que você pode fazer uso do café descafeinado, né? E lembrando, as marcas boas eu falo, eu gosto sempre de recomendar o descafeinado da Nestlé, porque a gente sabe que a Nestlé descafeína com água e não com solvente. Porque a gente tem que saber como é que é feito o alimento que a gente come. Sabe aquela pergunta, doutora, e peito de peru light é tão saudável? Aí eu começo assim... Ah, sabia que para ele ficar rosadinho daquele jeito, eles põem nitrito? O que acontece com o nitrito no nosso corpo? Vira uma nitrosamina cancerígena no intestino. Aí, fica todo mundo espantado olhando para mim quando eu falo essas coisas. Depois de rosinha, tem que manter rosa, né? Aí, o que eles colocam? Né? Um bisulfito que vem lá do petróleo, essas coisas todas. Aí deve ter detonado o gosto, né? Então eles põem o quê? Glutamato monossódico, o famoso Ajinomoto, né? Que dá aquela síndrome do restaurante chinês, detona a tua memória. Aí, para consumir tudo isso, você ainda tem um antioxidante que não tem nome, gente, é uma sigla, é uma letra e um número, para você ver o quanto natural ele deve ser. Aí depois que eu mostro isso, eu pergunto, isso é comida? Você já pensou quanto nutriente a gente não precisa no organismo, Daniela? Só faltou o peru. Boa. Nossa, super. A Daniela hoje está aqui no estúdio com a gente, que sempre tem uma estagiária conosco. Mas é verdade, né? Sim, importante isso que você falou do que é light e tal, porque às vezes as pessoas pensam que diet light é sinônimo de saúde. Muito pelo contrário, às vezes é até pior do que alimento tradicional. E nos refrigerantes é a mesma coisa. Não porque o refrigerante é diet, ele pode ser consumido como se fosse água. Né? Ele continua sendo refrigerante, cheio de químicos, continua tendo ácido fosfórico do mesmo jeito. Não, e aquele até mais sódio do que normal. E aquele que começou querendo colocar o nome de água e agora mudou, não sei o que, mais um O que eles puseram, né? Gente. Pra dar a falsa impressão que a gente está consumindo água. Que é isso? É um refrigerante. Ai, parece que a gente é bobo, né? Aí, outro dia eu fiz uma pauta tão... Já faz tempo, acho que era bom a gente até repetir essa pauta. Pedi todo mundo para pegar embalagens e ficar com elas perto do rádio, para nós podermos olhar e ler rótulos. E ingredientes, explicando que o primeiro ingrediente é o que tem em maior quantidade, e aí vai diminuindo. Aí teve uma ouvinte que mandou um recado assim que eu achei fantástico. Ela estava enfurecida, porque o bolo de milho dela tinha tudo menos milho. Era aroma artificial de milho. Então, realmente, a gente tem que tomar muito cuidado. A Thaís Cristina, do Parque Santa Madalena, está parabenizando o programa, Daniela. Olha que bacana, todo mundo gostando muito, mandando um abraço para todos nós. Obrigada, Thaís, para você também.
A Cleusa Cordeira, de 37 anos, do Jardim Pirituba, diz que a filha dela, de 6 anos, sofreu um acidente e que chegou a fraturar o braço, mas já recuperou. Gostaria de saber se tem algum cuidado, além dos que já foram citados, para ajudar a reabilitação e o fortalecimento dos ossos em crianças. Uma coisa boa de relembrar de ontem é quando é que a criança, o ser humano, vamos dizer assim, faz o chamado pico de massa óssea, né? Sim, o pico de massa óssea vem desde o momento que a criança nasce até aproximadamente o começo da segunda década da vida, então até os 20 anos que a gente está sintetizando. O que não for sintetizado até esses 20 anos não vai ser adquirido depois, né? Então o pico de massa óssea é na faixa dos 20 anos, né? Em relação à pergunta da Cleusa, que ela fala da criança, uma coisa que, apesar de não ser bem a minha área de nutrição, mas que se fala muito, que o que mais estimula é o movimento. Tanto é que hoje os médicos às vezes nem engessam mais, porque o próprio fato de movimentar um membro ajuda no processo de cicatrização e de ressíntese óssea. Então, quanto ele mais se movimentar, mais se exercitar, mais vai ajudar. Isso aliado a todas as dicas que a gente já passou da alimentação, né? Por isso que num capítulo do livro lá, Um Coração Saudável, que já está disponível, gente, olha, está muito bom esse livro, capítulo de nutrição, tem várias coisas, entre elas aquela famosa frase, mas doutora, uma hora pode, outra hora não pode, que história é essa, né? É assim, uma hora a gente vai vendo que a ciência está evoluindo e a gente tem que correr atrás dessa informação. Tem muita gente que acaba ingerindo muita água, tomando muita sopa depois, assim, das 19, 20 horas, e a noite inteira levanta para fazer xixi. Aí diz que não dorme bem. Entende? Precisa ver esses detalhes, então a gente precisa estar investigando. Bom, Daniela, queria te deixar assim à vontade para você falar mais algumas coisinhas, se despedir. Eu queria novamente agradecer a tua participação, mas enfim, fique à vontade para, enfim, dar dicas, sugestões, conselhos, o que você gostaria de estar falando para o nosso público aqui do Mais Saúde. Bom, então só para sintetizar mais ou menos, né, o que a gente viu ontem e hoje, é engraçado que se for pensar em osteoporose, qualquer outra patologia, a gente acaba caindo sempre na mesma dica, né? De diminuir os industrializados, consumir mais frutas, verduras, que a gente já vem falando há anos, né? Agora a gente sabe por quê de muitas coisas que não sabiam. Então aquela velha dica da alimentação, claro, de você evitar industrializados, consumir frutas, verduras, evitar refrigerante, vale para todas as patologias praticamente, né? Com pequenas exceções. Então, a pessoa pensar na alimentação como um todo, então não no mineral isoladamente, como é o caso do cálcio, pensar no sinergismo entre eles, né? E tomar muito cuidado com a suplementação feita por conta, porque a pessoa às vezes ouve, vai na farmácia, então eu preciso disso. Mas não faça isso de maneira inadequada, porque mais não vai fazer melhor. Às vezes o mais pode ser ruim, né? Tem que pensar nisso. É o caso da vitamina C. Não adianta você tomar 1, 2 gramas de uma vez, porque lá no intestino, o nosso segundo cérebro, né? Ele só absorve 200 miligramas por vez. Sim. Então você toma 1 grama e joga o resto fora. 800 vai lá embora, mas vai embora por onde? Pelo rim, sobrecarrega rim e outras coisas, né? Sim, e tem minerais também que em excesso acabam levando à falta de outros. Então se a pessoa não tem consciência do status nutricional dela, ela começa a tomar muito de um mineral, zinco, por exemplo, ela pode ter um dia de deficiência de cobre, porque ela precisa de cobre também. Então, assim, só alertar que vitaminas e minerais, não porque é vendido na farmácia livremente, pode ser comprado e consumido livremente, né? Porque as pessoas tenham essa cautela de procurar uma orientação e fazer uma suplementação bem feita, né? E o resto das dicas continua valendo, né? Atividade física, né? Com orientação de preferência. E não esquecer de hidratação, evitar refrigerantes. Sem dúvida. Muito café, muita fonte de cafeína, enfim. É interessante porque você falou bem, no fundo, são os mesmos alimentos que a gente pede para não consumir para todas as patologias, da onde a gente pode dizer que eles acabam levando a uma série de doenças. Sem dúvida. Não é? Sem dúvida. Bom, Dani, mais uma vez quero agradecer assim, a sua disponibilidade. Você saiu correndo lá da USP para vir para cá. Pedir para você depois dar uma olhadinha na sua agenda para a gente estar fazendo outras pautas também. Você que, nossa, como bioquímica, porque, gente, bioquímica é tudo. Quem está querendo estudar nutrição tem que gostar de bioquímica, senão não vai entender direito tudo o que está acontecendo. Obrigada pela audiência, um beijo grande, ajudem principalmente a divulgar o nosso programa, porque divulgando o programa você está divulgando a rádio, divulgando a rádio você está divulgando a comunidade, e assim podemos fazer um trabalho conjunto. Um beijo muito grande, fiquem com Deus.
Coração acorrentado, do amor só tem recados. Teoriza e não conhece a sua força. Esqueceu como se ama, fez na sombra sua cama e mandou dizer que agora não tem tempo. Coração, corpo presente, está no corpo mas ausente. Se perdeu na soma das indiferenças. Se ele perde ou se ele ganha, se ele bate ou se ele apanha. Coração não faz esforço pra vencer. Tropeça no amor, não sabe amar, sequestra e não sabe conquistar. Se perde na vida, se ele vai ou se ele fica. Tanto fez, tanto faz. Coração desaprendeu o que é amar. Sofrendo os desajustes dessa vida. Se destrói ou se edifica, se acredita ou se duvida. Coração não faz esforço pra mudar. Coração caminhado, vive em risco e sem cuidado. Já não sabe mais dizer o que é sagrado. Traz alguém sempre do lado, mas é sempre solitário. Coração não sabe mais o seu lugar. Tropeça no amor, não sabe amar, sequestra e não sabe conquistar. Se perde na vida, se ele vai ou se ele fica. Tanto fez que tanto faz. Coração desaprendeu o que é amar. Tropeça no amor, não sabe amar, sequestra e não sabe conquistar. Se perde na vida, se ele vai ou se ele fica. Tanto fez que tanto faz. Coração desaprendeu o que é amar. Coração desaprendeu o que é amar. Coração desaprendeu o que é amar. Rádio América. Rádio América. Uma canção nova em sua vida. Tu és Deus, que tu és sim, o motivo pra cantar somente para ti. Não, eu não quero saber de olhar pra trás, viver o que passei longe do teu amor. Quero apenas sorrir e dizer para o mundo que tenho motivos para ser feliz, pois vives
vives em mim, pois vives em mim, eu vou pelo mundo cantando a glória do Senhor. Eu vou pelo mundo cantando a glória do Senhor. Eu canto a glória do Senhor. Eu canto a glória do Senhor. Eu já me decidi por te amar, contigo sei que posso caminhar. Se sou fraco no pecado, sei que em ti encontro fortaleza pra lutar. Quero apenas sorrir e dizer para o mundo que tenho motivos para ser feliz, pois vives em mim. E você? Pois vives em mim. Eu vou pelo mundo cantando a glória do Senhor. Eu vou pelo mundo cantando a glória do Senhor. Eu canto a glória do Senhor. Eu canto a glória do Senhor. Eu vou pelo mundo cantando a glória do Senhor. Eu vou pelo mundo cantando a glória do Senhor. Eu canto a glória do Senhor. Eu canto a glória do Senhor. Rádio América, AM 1410. Se a batalha é dura, estás prestes a perder. Se o teu barco está pouco a pouco a perecer, se teus olhos já não brilham mais e o teu sorriso tem ficado pra trás. Se a batalha é dura, estás prestes a perder. Se o teu barco está pouco a pouco a perecer, se teus olhos já não brilham mais e o teu sorriso tem ficado pra trás, não desista, Jesus te ama, a vitória é certa, unidos vamos vencer, com Jesus viver, por Jesus morrer, desistir não, coragem, meu irmão.
batalha é dura, estás prestes a perder. Se o teu barco está pouco a pouco a perecer, se teus olhos já não brilham mais e o teu sorriso tem ficado pra trás, não desista, Jesus te ama, a vitória é certa, unidos vamos vencer, com Jesus viver, por Jesus morrer, desistir não, coragem, meu, não desista, Jesus te ama, a vitória é certa, unidos vamos vencer, com Jesus viver, por Jesus morrer, desistir não, coragem, meu, não desista, Jesus te ama, a vitória é certa, unidos vamos vencer, com Jesus viver, por Jesus morrer, desistir não, coragem, meu, não desista, Jesus te ama, a vitória é certa, unidos vamos vencer, com Jesus viver, por Jesus morrer. Acabamos de apresentar